Amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome nesta noite, mais uma vez, Pai amado. Viemos te pedir a Tua graça e a Tua misericórdia divina, que nos ajude a conectar com os espíritos superiores neste momento, serenando a nossa mente, o nosso coração, dando-nos a Tua graça, Divino Mestre. Abençoa, Mestre amado, esse estudo dessa noite. Ajuda-nos, ó Pai, abrindo as nossas mentes para que possamos entender e também, Senhor da vida, colocar em prática em nossas vidas no dia a dia. Abençoa os nossos amados irmãos que estão participando nessa noite e os que não puderam também, que eles possam receber a tua bênção, Senhor. E aqueles que ainda irão ouvir essa mensagem gravada. Abençoa o Wellington, que ele possa receber a intuição do seu mentor espiritual e poder passar essa mensagem de uma forma que possamos receber e entender. Ajuda-nos, ó Mestre, e fica conosco nessa noite mais uma vez, nós te pedimos, no nome santo e amado do Senhor Jesus. Que assim seja, Mestre amado. Assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá, vamos a mais um estudo nosso. Deixa eu abrir aqui, compartilhar com vocês o nosso evangelho. Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Já estamos nesse item 21 aqui, né? Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. A gente está mais para frente aqui, eu voltei só para a gente se localizar aqui, tá? A primeira coisa já do nosso estudo de hoje, já convidando vocês a fazer uma reflexão, é o seguinte: esse item, perda de pessoas amadas, mortes prematuras, que é o que a gente está estudando agora, dentro do capítulo 5. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Tem alguns outros também, mas principalmente esses dois que estão mais próximos aqui do nosso estudo. A gente vai ver a explicação do Evangelho e um resumo maior que a gente poderia fazer disso é com relação ao ponto de vista que a gente toma esses entendimentos. Porque o Evangelho vai nos explicar ali, com relação a essas questões de mortes prematuras, aos questionamentos que envolvem essas mortes prematuras. E a essa afirmação: se fosse um homem de bem, teria morrido. Provavelmente todos aqui já tiveram ali algum contato com esse texto, do se fosse um homem de bem, teria morrido, mas é uma afirmação assim que é comum na nossa vida, né? Se fosse alguém de bem, tivesse acontecido isso, teria morrido. E é o equivalente a dizer, não sei se vocês usam aí também esse termo, né? Aqui a gente fala que vaso ruim não quebra, né? Vaso ruim é difícil de quebrar, né? E por que eu estou dizendo isso? Por conta que a gente parte de um raciocínio que é o inverso do raciocínio que a gente tem que fazer, gente. Na nossa vida, uma coisa que ajudaria muito na nossa caminhada terrena aqui é a gente começar a partir de um raciocínio mais assertivo. Por que eu digo isso? A gente pega o raciocínio dessas coisas e a gente traz sempre para a matéria, e aí isso, né, se a gente for analisar em termos técnicos ali, quando a gente está falando de uma conclusão de alguma coisa, de um raciocínio, a gente parte de uma premissa maior, não sei se vocês já tiveram contato com isso, mas é uma premissa maior, que é uma ideia central, e aí tem uma premissa menor, e a gente chega na conclusão. A gente tem o raciocínio materialista, a gente costuma inverter isso. Ao invés da gente considerar como premissa maior a justiça e providência divina, não, a gente parte da matéria para tentar chegar em algo que se encaixe em Deus. Tá? Durante o nosso estudo de hoje, a gente vai aprofundar mais nisso. Pode ser que esteja um pouco confuso ainda isso que eu esteja falando, mas durante o nosso estudo a gente vai detalhando essas questões e a gente vai entender. Por que eu digo isso? Porque a gente vai ver aqui no Evangelho que justamente esse tipo de raciocínio, esse tipo de questionamento, nos leva a questionar a justiça divina. E é justamente isso. Essa premissa maior já deveria ser o ponto de partida de que a justiça divina é real. Por quê? Porque a gente já tem formas suficientes e indícios e provas reais e concretas suficientes para saber que Deus é justo.
né? Não existe Deus, não existe um Criador que não seja justo, tá? A gente já, dentro desse nosso estudo do Evangelho mesmo, que a gente está ainda só no capítulo 5, a gente já teve contato com isso diversas e diversas vezes, das provas da justiça divina. Por quê? Nas próprias explicações que a gente tem ali do Evangelho, que não parte mais do ponto de vista materialista, e sim do ponto de vista do espírito imortal, a gente consegue entender um pouco mais isso, tá? Então, a gente não deveria mais partir de uma premissa menor que nos leva a questionar isso. A gente já tem isso como verdade real e absoluta, a gente já tem condições, pelo menos, de saber que a verdade real e absoluta é de que Deus é justo, tá? E de que se acontece algo é por conta da justiça divina e nada escapa da lei do amor. Nós estamos, inclusive, eu não acredito em coincidência, né? Não por coincidência, nós estamos estudando qual lei no nosso estudo agora do Livro dos Espíritos? Justamente a lei da justiça divina, que contempla amor e caridade, que tudo é uma coisa só. Então, olha só como que simplifica as coisas. A partir do momento que essa ideia de que Deus é justo, ela nortear os nossos pensamentos e as nossas ações, a gente consegue entender isso que a gente vai estudar aqui hoje sem ficar questionando, né? Com relação à morte prematura, justamente isso, né? Ah, mas por que não levou tal fulano que já passou por tanta coisa, que sofre, ou que está doente, aí leva uma pessoa nova? Gente, parte da premissa de que Deus é justo. Se isso acontece, a gente consegue chegar na conclusão mais assertiva, mais correta. Por quê? Porque aí a gente vai desenvolver o pensamento com a base sólida, com a base real. Ora, se isso acontece, deve haver um motivo. E aí a gente começa a perscrutar nossas ideias, começa a ir atrás desse conhecimento e começa a entender. E o Evangelho é uma ferramenta maravilhosa para isso, para fazer que a gente entenda a justiça divina, até nas coisas que a gente, como espíritos extremamente arraigados na matéria ainda, a gente tende a entender como injustas, né? Então, vamos partir para essa análise aqui do Evangelho, que vai ficar mais fácil de compreender essa questão de premissa maior e premissa menor. A gente parou justamente nesse parágrafo aqui, né, no início, né? Onde o Evangelho vai nos dizer ali, é uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. E aí ele já começa a questionar, né? De que esperanças falais? Ele está falando aqui, só recapitulando, de quando ocorrem, né, os questionamentos que advêm de quando a gente se depara na vida aí com o desencarne de um irmão nosso ali na plena juventude ainda, né? E aí a gente vai falar, né, que é uma desgraça, ver cortado o fio de uma vida tão plena de esperanças, ou seja, o fio de uma vida que havia muitos sonhos, muitas esperanças ainda para colher. E aí ele já vai num questionamento que ele vai, sim, cirurgicamente, especificamente, num ponto que a gente deve, sim, sempre considerar antes de fazer um questionamento desse. De que esperança falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. E aqui eu já vou fazer já uma vírgula aqui para a gente adentrar mais nesse texto aí, para a gente tornar esse nosso estudo mais rico. Veja, ele está fazendo a contraposição justamente ao materialismo. Quando se considera, ora, essa vida ainda era uma vida tão prenhe de esperanças, né? Isso ele está querendo dizer que era uma vida em que ainda havia muitos frutos a se colher. Mas aí ele vai falar quais são esses frutos que você acha que essa pessoa colheria. Os frutos da terra, onde ele poderia brilhar, abrir caminho e enriquecer. Não é à toa que ele fala ali em enriquecer. Por quê? Ele está falando de matéria. E se a gente sondar a nossa mente, quando a gente faz esse tipo de questionamento, a gente chega nessa conclusão. De que quando a gente questiona isso, a gente não está olhando pelo lado do espírito imortal que somos, a gente está olhando pelo lado da matéria. Ora, ele podia ter gozado, podia ter fruído, podia ter aproveitado mais a vida, e essa vida foi ceifada ainda ali numa tenra idade. Mas, vamos agora partir para a premissa maior correta? Ora, um espírito na juventude ali, de uma das encarnações, foi desligado do seu corpo, foi liberto. Ao invés de ele passar uma existência de 90, 100 anos aqui,
na Terra, preso a um corpo físico, e passando justamente pelas aflições que nos são garantidas biblicamente no Evangelho, de qualquer ponto que você analisar aí a doutrina com viés cristão, não estou dizendo nem espírita, você vai achar que é garantido que aqui a gente tem aflição. Por quê? A Terra é planeta de provas e expiações, a gente já sabe disso. Então, quando a gente fala isso, quando a gente faz esse questionamento, a gente está questionando com a base errada, a gente está analisando pelo lado da matéria. Aquele espírito está livre. Se foi um espírito que veio, teve uma passagem breve aqui, conseguiu cumprir ali uma missão e foi liberto, ora, a gente deveria era glorificar por conta disso e não questionar a divindade como se fosse um ato injusto do nosso Criador. E ele vai dizer, né, sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Ora, qual que é o motivo da gente questionar se a gente, nós espíritas, ainda com a maior responsabilidade, acho que é bom destacar, né, a gente sabe que não é esse aqui o mundo principal, não é essa aqui a vida principal é do espírito, é ele que é imortal e não o corpo. E quando há esse desencarne, quem finda é a vida do corpo e não do espírito imortal. O espírito imortal, ele simplesmente se liberta. Né? Então, dizer, né, sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer, tão cheia de esperanças? Mas esperanças do quê? Porque, assim, a gente sabe também, e isso é uma realidade, isso a gente pode afirmar sem qualquer sombra de dúvida. Vamos morrer, a gente vai desencarnar. Então, por que é cheio de esperança? Esperança do quê? Porque a gente sabe que a felicidade não é deste mundo. E tem anterior, inclusive, do nosso estudo. A Terra é mundo de provas e expiações. Então, qual que é essa esperança que a gente está falando quando a gente faz esse questionamento? Esperança de sofrer mais, de penar mais, de encontrar mais aflições durante uma vida terrena? E aí eu levanto esse questionamento justamente para a gente conseguir fazer o que é o fruto aqui, né, o objetivo principal do nosso estudo. Mudar a frequência de pensamento, né, mudar a frequência vibratória aí, com relação a esses questionamentos. A gente tem que ter esses questionamentos, principalmente é importantíssimo a gente ter questionamentos durante o nosso estudo aqui, mas a gente saber e chegar em uma conclusão que seja próxima da doutrina ali pregada pelo Cristo. Por quê? Gente, seguindo a doutrina do Cristo, mas a Bíblia é muito complicada para mim, mas o Antigo Testamento, o Novo Testamento, não sei o quê. Segue a doutrina do Cristo, tudo aquilo que ele veio, falou e testemunhou, que aí a gente vai errar minimamente. Por que eu falo que a gente ainda vai errar minimamente? Porque a gente não consegue copiar o Cristo ainda. Tá? Mas, quando há o batismo do Cristo e vem uma voz e diz, esse é meu filho amado, não é que ele é mais amado que os outros. Está nos confirmando justamente que ele é o ponto que a gente tem que tentar alcançar. Ele é o filho, dentre todos os outros, que a gente tem que se espelhar. E isso, quando a gente parte desse ponto de vista, vejam, Jesus mesmo, a importância que ele dava para a vida terrena. Óbvio que ele não desprezava a vida terrena, mas ele colocava a todo momento que o reino que ele vinha prometer não era desse mundo. Por quê? Porque a vida daqui é efêmera. E justamente, né, esse tipo de questionamento é só para a gente avançar no nosso estudo aqui e se afastar um pouco aí dessa doutrina mais materialista. Né? Então, o Evangelho ali na continuação ele vai nos dizer, né? Então, quem é que está dizendo, quem vos diz que essa vida não seria saturada de amarguras? Então, né, ele está dizendo, né, você tem tal esperança, mas de onde você está tirando essa esperança? Porque a própria Bíblia, né, nos fala de uma forma bastante direta, para que não haja dúvidas, que nesse mundo tereis aflições. Então, desdenhais, então, olha, agora ele vai aprofundar ainda mais. Desdenhais, então, das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra, era o que a gente estava dizendo, né? A vida daqui é efêmera. Então, você acha que assim, do ponto de vista lógico, aí, o mais conveniente você considerar os pequenos flashes de não vou nem dizer felicidade, mas de alegria
que esse espírito pode alcançar durante uma encarnação terrena, você vai colocar isso como preferível à felicidade real que a gente só consegue alcançar enquanto espírito, no momento que a gente se despojar, né, de todos, não digo de todos, né, mas da maioria ali dos nossos erros, dos nossos defeitos, dos nossos vícios. Por que eu falo que não de todos? Porque a gente consegue vislumbrar essa felicidade antes mesmo de nos tornarmos espíritos puros, tá? Se a gente parar para pensar, a vida de hoje, né, isso considerando aqui historicamente, a vida de hoje na Terra aqui, a gente já se depara com muito mais facilidades do que algum tempo atrás. Ora, mas evoluímos? Não, estamos no caminho. Mas no caminho a gente já vai alcançando os frutos dessa pouca evolução que a gente vai alcançando. Tá? Então a gente não precisa nem ter esse vislumbre de um futuro tão distante em que a gente alcance a felicidade. Não, a gente vai deixando para trás as infelicidades e as aflições à medida que a gente vai dando passos no caminho. Não é algo que só quando a gente se torna espírito puro, pum, vem um lapso, acontece algo mágico e, de repente, a gente é feliz. Não, a gente vai alcançando essa felicidade no caminho. Querem que eu exemplifique isso? Conforme a gente vai se despojando do nosso egoísmo, a gente consegue olhar mais para o próximo, entender, né, se livrar daquele egocentrismo e entender que o nosso umbigo não é o centro do mundo e que, né, nós estamos cercados de irmãos e que nós viemos justamente para comungar, para viver em sociedade, para ter a comunhão com os nossos irmãos. A partir do momento que a gente vai se livrando desse egoísmo e dessa vaidade, a gente consegue fazer com mais facilidade a caridade. Isso já nos recompensa na hora. Quando você vai e faz a caridade, e todo mundo aqui acredito que entende disso que eu estou falando, quando você consegue estender a mão para alguém que está necessitado, e aqui eu não estou falando de matéria, tá? Às vezes esse estender a mão que eu estou dizendo é simplesmente abrir os ouvidos para alguém que precisa desabafar. Dar uma palavra de conforto ao invés de criticar aquele que passa por um momento difícil. Tá? Quando a gente consegue fazer isso de coração livre, a gente colhe já dessa felicidade. Ou seja, não é que a felicidade não seja desse mundo, mas esse mundo não é um mundo puramente perfeito. A gente veio aqui para passar por provas e expiações. Mas não significa que Deus, na sua imensa bondade e misericórdia, não nos permita ter momentos de felicidade aqui, momentos de alegria durante essa nossa passagem. Até porque, gente, no nosso estado de espíritos imperfeitos, se não fosse assim, né, se a gente não tivesse essa glória, essa misericórdia de Cristo na nossa vida, a gente não conseguiria passar por uma encarnação terrena completa, né? Por mais que já seja muito alto o índice de suicídios que a gente tem hoje em dia, seria muito maior se a gente não pudesse ter o refrigério de ter bons momentos aqui na Terra, ainda que passando por uma encarnação de provas e expiações. Né? Então, na sequência ali, o Evangelho vai nos dizer, né, vocês estão supondo que aqui é mais importante do que lá. Né? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Nós temos condições de saber que essa não é a realidade hoje em dia? Né? Por mais que sejamos espíritos ainda bastante imperfeitos aí, e cheios de defeitos ainda para nos despojarmos, a gente consegue. Né? E ele vai adentrar justamente nisso que eu tinha feito essa conclusão com vocês. Né? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar desse... Olha só como ele chama a terra. Vale de misérias, um dos seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Quem é que consegue aí, para ajudar aqui no nosso estudo, trazer em algum momento que já se deparou com isso? E a gente sempre se depara, né, com uma relação assim que há uma certa dependência emocional ali, que, né, aqueles familiares ali de uma pessoa que está num sofrimento seria perder. Mas olha, nesse momento, por conta justamente do nosso egoísmo, sofrimento, né? Janete, pode falar. Boa noite, Wellington. Boa noite. Wellington, meu lindo, essa passagem, ela para mim,
eu falo assim, ela é muito difícil, mas também eu penso que ela é tanto consoladora, como também era como fosse uma provação daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente está compreendendo na nossa, né, do nosso entendimento sobre o Espiritismo. Porque, eu digo porque, assim, pessoalmente, né, eu tenho um sobrinho filho, sabe o que é um filho? E muito cheio de alegria. Esse menino era a estrela da família. Com 20 anos, eu no auge do espiritismo, eu e Paixão, e ele teve que partir de uma situação até, foi um acidente. Então, assim, nesse momento, foi o momento que eu tive que parar, todos, né? Eu e Paixão. Paixão, tanto que para ele foi ainda pior, porque ele realmente se afastou. Ele se afastou porque para ele foi uma dor muito grande. E eu tive que buscar. Eu tive que buscar ajuda e procurei, voltei a estudar. Foi na época que a gente estava saindo de um centro para outro por causa da distância, a gente tinha se mudado. E aí olhei para ele, olhei para meus meninos, eu tenho que buscar ajuda para ter forças e explicar, entender essa dor. E aí, nessa passagem, foi o refrigério. Mas entendeu, assim, que foi a aprovação e o refrigério. Uhum. Às vezes essas situações, né, Janete, elas vêm justamente como uma prova. Não é uma prova só de quem passou por isso, mas essas questões, e principalmente se você analisar pelo núcleo familiar, coloca à prova todos que estão em volta, não somente a pessoa que passa principalmente pela dificuldade, que passa ali, né, e sofre a tragédia, vamos dizer assim, né, que sofre esse desencarne prematuro. Por quê? E vejam, eu conheço famílias que, por conta de alguém que passou por alguma situação assim trágica, por algum acidente, alguma doença muito impactante, uniu-se toda a família novamente, que já estava dispersa por conta disso. Alguns sempre se questionam mais, vamos dizer que, ao invés de a pessoa escolher o caminho de se apegar e se avivar mais na fé, e vejam, em momento algum, a minha intenção aqui é minimizar a dor de alguém ou desfazer de alguma forma dessa dor, tá? Eu sei que é algo que cada ser vivencia de uma forma única, como você disse, né? Você teve determinado comportamento, o Paixão já teve outro. Mas aí, cada um tem a sua individualidade para viver essas dores. E é por isso que um deve apoiar o outro, por isso que sempre tem um ao lado do outro ali, justamente para a gente aprender a ser irmão, se apoiar e passar por isso. Mas quando consegue passar por isso, olhando para o alto, né, se apegando mais ainda na fé, é o que torna essa pessoa mais forte. Mãezinha, pode falar. E também há pessoas que passam por um trauma desse, né? Porque não deixa de ser um trauma, uma perda muito grande, não é fácil, que neste momento eles desenvolvem doença autoimune. Uhum. Para você ver o tamanho da problemática de cada um. Alguns vão passar com mais leveza, né? Não que não esteja dor, outros com uma coisa mais mediana, né? Outros com mais profundidade e outros adoecem. Eles conseguem desenvolver uma doença autoimune. E isso daí aconteceu com a minha sogra, com a dona Neide, com o desencarne do Júnior, ela desenvolveu psoríase, que é uma doença autoimune. Sim. E que você desenvolve, na maioria, por traumas, né? Doença autoimune geralmente é por traumas, é problema psicológico. Todas elas são problemas psicológicos, né? Todas as doenças Mas autoimunes. não só as Todas as doenças doenças, né? autoimunes, né? Mas as doenças, Todas, elas são um impacto todas. no espírito e no perispírito que reflete no Sim, nosso corpo físico. é. Mas Essas mais claramente, né? Essas de uma forma mais aguda, vamos dizer assim.
Sim, mas aí quando a gente vai ter nesse conhecimento, que graças a Deus a gente está buscando, né, semanalmente, e o pessoal aí de Natal que frequenta o centro, eu sei que eles estudam muito mais, principalmente do que eu, é uma grandiosidade entender isso, né, compreender isso, e aí a gente começa a clarear a visão da gente, que aqui estamos de passagem, que a verdadeira vida continua do lado de lá, né, que aqui nós estamos experienciando, né, nesse mundo de provas e expiação, cada um vivenciando a sua experiência, né, cada um em um grau, dependendo do seu nível de evolução, da sua busca espiritual, do seu esforço, que é o principal, né, mas a vida verdadeira, hoje eu tenho essa plena convicção que é a espiritual. E graças a Deus por isso, graças ao Espiritismo, graças ao estudo, ao conhecimento, às orações e à busca, né? Porque a gente tem que buscar diariamente isso. Sim. E eu ainda complemento ainda, né? Não só a vida verdadeira é de lá, mas uma vida mais feliz, né? Para aquele que consegue passar pelas provas aqui de uma forma resignada, vou utilizar isso de novo, porque a gente já falou bastante sobre resignação nos 2 estudos anteriores. Aquele que consegue, de uma forma resignada, passar pelas provações, suportá-las e depois desencarna, a vida do lado de lá é muito mais feliz. Né? Por quê? Porque ele vai colher os frutos dos sofrimentos que ele conseguiu passar, colher os frutos das provas. Né? Muita gente se queixa de sempre estar passando por dificuldade, mas por conta disso ainda não está resignado. Ou, lógico, não há regra, né, gente? A gente não está falando aqui de uma receita de bolo, mas pode ser, né, que não esteja resignado, pode ser que essas provações tenham um tempo mais extenso mesmo, conforme o planejamento encarnatório de cada um, mas aí se perde muito desse aproveitamento quando a gente deixa de lado a resignação e se torna a mais para a revolta, né? E por isso que ele fala que, ao invés de vos queixardes, regozijai-vos, quando praza a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. E ele vai nos dizer, não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Veja, foi justamente o que eu disse, né? Quando a gente sai desse egoísmo, a gente começa a entender melhor. Então, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Nós temos condições de ficar analisando ainda a morte como uma separação eterna? Para nós, isso aqui já não deveria ser mais um motivo, né, de reclamação, realmente, de queixa, né? Ora, uma pessoa estava em pleno sofrimento, desencarna, ou sofre um acidente, desencarna de uma forma abrupta, ok, não digo que não haverá o luto, né, a tristeza da perda. Se não houver, aí a gente está tratando já também de um problema psicológico, tá, gente? A gente sempre cita aqui a questão do equilíbrio, tá? Há o luto, há a dor da perda, há esse sentimento da perda, porque nós estamos vivendo presos a um corpo. O que a gente enxerga ainda em maior parte, o mundo material. Então, não tem como dissociar dessa dor ainda, tá? Nesse momento. Mas também não tem como a gente achar normal a gente está partindo para um ponto de um raciocínio aqui que vê na morte uma separação eterna, como está escrito aqui no nosso evangelho, porque a gente já tem condições de saber que não é uma separação momentânea e que vai permitir que a gente reencontre com esses familiares, né, de acordo com o merecimento, de acordo com ali os frutos do trabalho de cada um, né, na sua reforma íntima, mas a gente vai permitir que a gente reencontre com esses familiares numa melhor situação adiante. E não é no futuro lá longe, que a gente não consegue nem vislumbrar. Não, é no futuro breve. Tá? Porque a gente já estudou e já falou bastante sobre isso também. A nossa passagem aqui, ela é efêmera, né? Ela é muito, muito rápida. Então, a gente tem que começar a olhar com esses olhos de espírito, tá? Espírito imortal. E é justamente isso que o autor aqui, no caso Sanson, vai nos conclamar aqui, ó, vós espíritas, porém,
sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Ou seja, vós espíritas, vocês têm condições de saber que o vosso corpo nada mais representa para o vosso espírito do que uma prisão. E, com a graça e a misericórdia de Deus, é uma prisão momentânea, né? Imagina se nós fôssemos feitos para orbitar um corpo eternamente, né? Para habitar em um corpo eternamente. Olha só, né? Todas as limitações. Na nossa efêmera passagem aqui, olha como que ano após ano nós vamos sendo limitados por conta justamente da limitação material que o nosso corpo sofre, que é o efeito do envelhecimento do corpo. Então, e aqui ele nos dá, mais uma vez, né, como a função, princípio aí do Evangelho, é a consolação, né? Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Aqui não tem como não lembrar de uma fala de Chico, né? Que quando ele está se referindo à morte de algum ente amado, de como que eles sentem essas lágrimas que a gente chora aqui, e aí ele vai falar que essas lágrimas de saudade, as lágrimas de amor, a lei da falta, quando não desarrazoadas, né, que é o termo que o Evangelho nos utiliza aqui, que elas trazem um conforto, né? Os pensamentos bons a respeito dessa pessoa, a saudade boa que a gente sente dessa pessoa, aquela saudade com amor e com essa certeza no coração de que haverá esse reencontro, ela faz bem, ela toca o coração dessa pessoa, desse ente querido, onde quer que esteja, mas que também aquela carregada de um peso, de uma angústia, ela também faz mal para o coração desse ente, né? Por conta das emissões fluídicas que esse choro, essas lágrimas, esse pensamento, ele vai emitir ali e que vai alcançar onde quer que esteja esse irmão. Certo? Então, aqui o Evangelho nos confirma novamente essa informação, né? Que a lembrança deles guardais os transportes de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vamos nos elevar um pouquinho e colocar o nosso ponto de vista como se nós fôssemos esse ente que desencarnou antes de toda a família ali, numa hora que a gente considera como prematura, e a gente se vê do outro lado, liberto do corpo, e as pessoas caindo em aflições, se revoltando contra a própria fé por conta dessa libertação que nós tivemos. Ora, isso é o que aflige esses espíritos aqui. Se a gente parar para pensar por esse ponto de vista, se colocar nesse lugar, a gente consegue entender por que a gente não deve ficar fazendo isso aqui, porque é o tanto que isso deve afligir a pessoa que está do lado de lá. Você imagine acontecer isso, né, você passar por uma missão aqui, por uma encarnação aqui na Terra, e desencarna ali com seus 20, 25 anos, e um parente seu, um pai ou uma mãe, ao invés de se aproximar mais da fé, vai para o lado de uma bebida, de um vício, em alguma coisa, e acaba se tornando ali um suicida inconsciente por conta desse vício. Imagina o sofrimento que isso não traz nesse que conseguiu passar pela prova aqui, se libertar do invólucro carnal, ao saber disso do lado de lá. A gente sabe até que não tem, às vezes, essa proximidade, né, essa autorização. Tudo depende de autorização, a gente já viu isso no nosso estudo ali, principalmente dos mensageiros, né? Que não tem essa autorização, é justamente para isso, pessoal, para não causar esse desequilíbrio nesse outro espírito também. Porque imaginem, é uma cena dolorida. Você vai, você faz a sua encarnação assim, aqui se completa ali um percentual satisfatório do seu planejamento encarnatório, né? Desencarna e chegando ao lado de lá, você vai saber que essa morte sua foi um peso para a família que causou que um ente querido seu se desviasse da própria fé e do próprio planejamento encarnatório. Então, mais uma vez, vou chamar a atenção para uma coisa aqui. Nós que somos espíritas, da responsabilidade de não fazer isso.
ocorreu algo, ocorreu alguma tragédia, novamente, quero deixar bem claro, é natural sentir esse luto, é natural sentir essa dor, é natural sentir a perda, tá? Mas a gente não fomentar esses sentimentos mesquinhos e egoísticos de que foi uma injustiça. Tentar entender que a pessoa, o espírito, foi para um lugar melhor, está liberto, ao contrário de nós. Justamente a questão de esses pensamentos, eles denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vocês lembram que no começo eu falei sobre a questão da premissa maior, que é a justiça divina? Se a gente faz esse pensamento começando de baixo e não partindo de Deus para alcançar aquele fato que ocorreu, a gente cai nessa questão da revolta contra a vontade de Deus e falta de fé. Porque se a nossa fé é tal, que a gente parte do ponto de partida de que Deus é justo e há providência divina em tudo, a gente vai entender, ainda que a gente não entenda a causa por trás disso, mas a gente vai saber que ela é justa também. Por quê? Justamente porque Deus é justo e a providência divina atua em tudo. Não sobra espaço dentro desse raciocínio para acreditar que houve alguma injustiça ali na tragédia, qualquer que seja que aconteceu. Então, ele vai justamente nos conclamar essa responsabilidade. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. E aqui a gente termina esse item 21. Alguém quer fazer algum comentário, adicionar alguma observação? Wellington, é nessa compreensão que consola, né, o meu coração, e com certeza, graças a Deus, consolou de paixão também, mas assim, somos pequenos aprendizes, né, e cada vez que a gente tem esse baque, né, mas é como a Aparecida fala, é onde a gente tem que se apegar mais a Deus, buscar essa ajuda divina, e a gente tem certeza, assim como ela diz assim, com tanta certeza que da vida espiritual, eu também tenho. É com isso que a gente se consola, né? Saber essa certeza e que do outro lado, você que tem uma vida assim ativa, lá do outro lado você vai ter do mesmo jeito, com certeza até mais. Vai estar mais ocupado, querendo fazer muito mais. A gente tem aí os relatos do André Luiz, né, que mostram o tanto que eles trabalham, né? E a gente sabe assim que tudo acontece, tem uma razão de ser, né? Então, acho assim que está dentro do planejamento, né? Desse espírito que desencarnou prematuramente. Porque é assim, é como o Evangelho diz, a morte prematura, ela só existe do ponto de vista material, né? Sim. Mas, assim, em termos do espírito, a gente sabe que não, né? Em termos de espiritual. Mas aí, porque ainda mexe muito com o nosso emocional, né? Como o Cida falou, com o nosso psicológico. Mesmo a gente tendo esse entendimento da teoria, mas, assim, quando a gente, né, acontece, né? Eu não tenho, assim, eu não passei por essa experiência, né? Na minha família, mas eu sei que a dor é muito grande, né? Porque a gente tem pessoas, amigas que passaram e a gente sabe do sofrimento, como o sofrimento é grande, né? Mas o Evangelho, o Espiritismo, ele realmente vem trazer esse consolo para a gente, esse conforto, né? Que a separação, ela não é eterna, como se diz, né? E que, às vezes, através do sonho, através de uma coisa, você, como se diz, mantém esse contato, né? Então, assim como a gente vê muitos relatos, e a gente vê, assim, muitos pais que perderam jovens, né, que perderam seus filhos jovens, eles buscam no trabalho, abraçar um trabalho de caridade, a essas associações, essas ONG, muitos
né, criam esses trabalhos justamente e dão outro sentido à vida. Então, assim, tudo é aprendizado, né? Sim. E a gente vai, como se diz, vai conquistando esse aprendizado na prática, né? Entendimento e na prática. E para esses que partem para esse lado justamente aí da caridade, imagina a alegria que não é desse ente querido que está do outro lado, que está já na vida espiritual, de saber disso, de compartilhar disso, de ver isso, né? De ver essa mudança, né? Porque ela já aproxima, né? Começa a aproximar dali já. A partir do momento que se dedica a fazer o bem ao próximo, esse espírito que já, né, se desvencilhou ali do corpo, né, que já desencarnou, já se sente mais próximo, porque já vê com mais realidade, com mais clareza, a possibilidade do reencontro. Que é justamente o contrário que acontece nesse outro exemplo que eu dei, que muitas vezes a pessoa não suporta aquilo, aí parte para algum abalo mental, ou cai em algum vício, alguma coisa assim. Esse espírito que está do lado de lá, ele passa a vislumbrar com mais distância ainda a questão do reencontro. Porque vê que aquela encarnação ali, desse espírito, tá se desviando desse planejamento encarnatório. Quando vê que a pessoa está se afundando assim, pesadamente em algum vício, inclusive, o espírito que está do lado de lá já consegue entender e vislumbrar que aquilo ali é um suicídio inconsciente. E sabe os reflexos disso, que um deles é esse afastamento. Né? Posso falar o meu bem? Opa, fique à vontade. Vida espontânea. Eu vou falar por experiência, né? Eu Sim, nunca tinha ninguém da minha família assim, depois dos meus. Entendimento de gente, né? Que eu digo depois de 7 anos. Eu não tinha entregado ninguém no parte espiritual, né? Então, assim, eu lidava muito com a teoria. Então, eu não é, achava que quando acontecesse comigo, eu ia conseguir colocar a teoria em prática, né? Mas aí, quando acontece, acho que eu fiz igual a Janete, eu caí por terra. A doutrina me ajudou no sentido para eu mudar como pessoa, assim, por exemplo. A saudade, livro nenhum vai fazer com que você não sinta saudade. Tem dias que você sofre mais, mas enfim. Mas a doutrina me ajudou no sentido, no entendimento, né? Eu fui automaticamente fazendo a minha reforma íntima, porque hoje eu tenho entendimento. Se eu me melhorar como pessoa, eu tenho mais chance de encontrar em sonho, de quando desencarnar ir para o mesmo lugar, entendeu? Tem sim. como encontrar, mas a saudade, a falta, aquela dor que o luto traz, livro nenhum está ajuda, não. A mim, né? Estou falando por mim. Estou Mas falando por todos, mim. todos, isso aí se aplica a todos, viu, Tânia? Esse abalo que tem ali, não tem como aplacar. A pessoa É, pode ser a mais estudiosa do mundo, porque o interessante não é essa teoria, é o amor, né? O interessante é o de dentro, é o amor. E ele se abala, né, quando acontece algo. Ora, a gente estava falando ainda no começo do estudo de hoje, eu falava sobre quem é o nosso modelo e guia, Jesus. Ele não se abalou quando soube que Lázaro, por exemplo, estava doente, quando soube da morte de João Batista? Quer alguém que entendia mais naquele momento ali sobre isso que a gente está falando, sobre a verdadeira vida ser a vida do Espírito? Ele não se abalou? verdade. O luto Veja, faz parte de você vivenciar o luto. Agora, cada um vai vivenciar de sua, né? De sua forma, sim, mas sim. faz parte, sim. E não cabe a gente também achar que, mas tal forma ou tal forma é errado. Não. Sabe o que cabe a gente? Somente apoiar. Colher, né? Acolher, exatamente. Essa é a nossa função. Essa E, é a nossa oportunidade, né? e hoje, a Federação Espírita, até aqui do RN, eu participei de uma formação, essa questão do luto, né? De como você acolher
as pessoas que chegam na casa espírita. Então, a casa espírita hoje, ela tem que pensar nisso aí. Já tem centros aqui que eles já têm grupos só de pessoas que perderam, né, seus familiares e que estão vivendo esse luto, né? E assim, é um trabalho muito bonito. E necessário, né? Eu, quando tiver no Semente de Luz com o grupo, eu quero participar, viu, Edna? Quero fazer parte. Sim. Edina, eu acho que a dor de perder uma pessoa querida, eu acho que é o apego da gente à matéria, né? A matéria pessoa, a matéria coisas. E no momento que a gente é chamado para testemunhar que a vida continua, né? Que o que a gente aprendeu no Espiritismo, às vezes esse apego fala mais alto e a gente vacila na fé, sabe? Fica, tem aquele momento de descrédito, que acha que não vai ver novamente a pessoa, ou acha que não merece, que um vai para um canto, outro vai para outro, talvez passe milênios para reencontrar. Eu acho que tudo isso é o vacilo da gente pelo grau que a gente ainda está aqui nesse planeta. Eu posso estar completamente errada do entendimento, mas é assim que eu vejo esse momento de dor, esse momento de luto que a gente passa. Eu tenho passado porque muito me cobram os colegas, os grupos, me cobram notícia da colega que está com um CA agressivo, que teve o intestino todo perfurado, que está usando bolsa de colostomia, está fazendo tratamento com oxigênio 100% para cicatrizar a perfuração intestinal. Então, um monte de coisa. E eles me cobram, aí eu fico vendo o tamanho do vacilo da gente, quando a gente se vê no momento de provar. Prova a tua fé, acolhe, aconselha, diz o que tu acredita, mas nesse momento a gente também começa a botar umas interrogações. Será? Será? Entendeu? Aí eu acho que não é só o estudo e tudo, a gente tem que procurar uma reforma de forma íntima e coletiva também, porque além de nós, na evolução, também o planeta evolui. E a gente não é só um lado dessa bifurcação que deve crescer, os dois. Né? Eu vejo dessa forma. Eu não sei se eu estou completamente errado, eu queria que vocês me orientassem. Eu acredito, Lúcia, que não é só questão do apego. Como eu disse, né? Jesus também testemunhou sobre isso. Jesus testemunhou ali sobre a morte de João Batista e sobre a questão da morte, né, de Lázaro ali, essa questão do luto também. Aí a gente vai dizer que ele ainda era apegado, que ele também tinha esse apego, que ele também não conseguia vislumbrar as coisas do Espírito suficiente para se livrar disso? Não. O amor, quando há o distanciamento ali, ele causa, né, esse impacto. Né? Então, é mais uma das coisas que Jesus vem nos deixar ali, né, o norte, de que é algo normal. O que a gente trata como não sendo normal? Né? O apego à dor. Né? Tem que ver o quanto que essa pessoa está se apegando justamente a esse sentimento de dor, porque o sentimento de dor, o luto, o sentimento de perda é natural. Ah, mas então quando a gente evoluir, a gente não vai ter mais isso. Vai ter ainda. A gente vê no nosso próprio estudo dos mensageiros ali, essa dor quando um ente vai desencarnar, ou para eles lá, quando vai reencarnar alguém que convive com eles na colônia, vai haver um afastamento, e aí vai haver essa dor. Por quê?
não é questão de saber que a pessoa continuou, mas você sabe que durante essa encarnação aqui, durante essa sua passagem aqui, por mais longa ou mais curta que vai saber, você não vai ter uma conversa mais, tomando um cafezinho com a pessoa ali à tarde, tudo mais. Esses momentos aí, eles não vão se repetir como encarnados. Vai demorar um tempo ainda para poder acontecer isso de novo. Então, isso gera uma dor. Assim como é natural, por exemplo, você tem um filho aí na idade dele ali da adolescência, ele vai fazer faculdade num lugar longe, vai para outro país. Vai haver essa dor da separação. Por quê? Você sabe que vai voltar, espera que vai voltar e que vocês vão poder ter os momentos juntos, mas você sabe que vai ficar afastado por um tempo. Só por conta disso, já é o suficiente para causar uma dor. Mas aí tem várias outras coisas também, né, que dão um peso maior quando se trata do desencarne. Acho que a Janete levantou a mão. Foi. Quando você falou, Wellington, de Jesus, né, que ele se abalou, eu me lembrei de Chico, porque quando a senhora perdeu as duas filhas afogadas, né, que chegou para ele, e ela contando para ele não foi com ele, mas ele sentiu a dor dela, né? Ela só veio pedir justamente um alento, porque ela também conhecia o espiritismo, mas naquele momento era essa dor desse afastamento, porque eu creio também que essa dor da saudade, o apego a gente tem, é claro que a gente tem, mas tem pessoas que, como você fala, não é só isso, é essa saudade, essa dor que a gente não vai compartilhar mais com aquela pessoa ali, na encarnação. Mas eu achei assim lindo, e a única coisa que ele disse que podia fazer era chorar com ela, né? E abraçou, e a lágrima dele misturou com a dela. Então aquilo ali foi assim, meu Deus, é como você falou, se Jesus se abalou, ele também, mas não porque sabia que tinha uma vida pós-morte, mas era a dor que se tinha ali naquele momento. Sim. Jesus também, né, chora, não lembro se é com Marta ou se era outra irmã de Lázaro ali, mas que quando ele chega, né, para ressuscitar Lázaro, ele também se depara com essa dor também, e toca o coração dele a ponto de ele chorar com ela, né? Então é mais um ponto aí em que ele também deu seu testemunho a respeito disso, gente. Não achar, é o equilíbrio da gente também não achar que por conta de saber, né, de ter o conhecimento, que a gente vai se tornar um autômato, né, um robô aqui, e que isso não vai impactar. Vai impactar, né? De qualquer forma, vai impactar. Então, nós somos humanos, e esses sentimentos são naturais da nossa humanidade. Enquanto espírito encarnado ou desencarnado, esses impactos a gente vai sentir. Mãe pode falar, depois a Edina também levantou a mão. Os sentimentos, né, que a gente tem, eles também estão do lado espiritual, em espíritos muito evoluídos, como a mãe de André Luiz, né, que procurou por ele, tentou ajudá-lo, estava ao lado dele todo o tempo, e depois, no caso do marido dela, né, que ela fez a proposta de estar vindo e aceitar, né, as duas que foram companheiras dele, entre aspas, como filhas, não foi isso? Sim. Então quer dizer que esse sentimento não é só desse lado, é dos dois lados o sentimento da perda, da saudade. Então, quando se tem um rompimento, tem do lado de cá e do lado de lá. Da mesma forma que os espíritos que partiram, no caso de André Luiz, ele não via a hora de poder ir rever a sua família, por conta disso, de tudo que nós todos estamos falando aqui, da saudade, né? De rever, Sim. né? Então, isso faz parte tanto de um plano como do outro, independente da evolução espiritual de cada um. Sim. Edina? Assim, uma coisa que a gente viu, né, durante essa formação é que a gente viu, primeiramente, eles perguntam assim, o que é o luto, né? E aí a gente, né, nas reflexões saíram, então, assim, é o preço que você paga por amar aquela pessoa, né? E aí, a forma como você vai viver, então, é cada um. Então, assim,
Tem aquele luto em que a pessoa se fecha, tem aquele luto que a pessoa fica com ideias suicidas. Então, assim, e o que é que a gente tem que fazer? Tem que acolher. E a gente viu que tem palavras, e a gente viu que muitas vezes as palavras ferem, né? Quando a gente diz assim, uma pessoa reage, saia da cama. Você não acha que já passou tanto tempo? Pare de pensar nele. Ele vai Então, assim, e aí a gente viu que muitas pessoas passaram por isso, né? Então, assim, cada um tem seu tempo. E aí a forma de acolher, por quê? Porque a mudança, ela vai vir de dentro para fora, né? Então, assim, é o desafio, como eles chamam lá, o desafio da construção da rotina. Por quê? Porque aquela pessoa, né, ela foge da rotina, questão do emocional, muda, às vezes só quer estar deitado, né? Então, assim, tem muito, deixa às vezes, a questão do trabalho, a questão do estudo, se afasta. Então, assim, é você acolher, é você estar perto, né? Você segurar na mão, é você dar um abraço. É como tem aquela passagem de Chico, né? Que chega uma mãe lá chorando e ela apenas abraça e chora com ela, né? E ela se sente, saiu, como se diz, mais confortado, né? Então, assim, eu acho que tudo é um processo que cada um vai lidar e que a gente vai ter que aprender como acolher essas pessoas, né? Que muitas vezes a gente Sim, às vezes nem sabe. e isso é muito importante. Você É, disse isso, eu lembrei na hora de é, Aniceto, uhum. como esse tato que ele tinha para tratar com as pessoas que estavam em dor, né? Porque muitos ficam com raiva, né? Muitos cada um tem aquele seu processo, né? Tem, entra no desespero, na fadiga, aí tem como o Cida falou, tem as alterações no corpo, né? O isolamento social, a insônia. Então, assim, é complicado, né? E a gente tem que se preparar para a gente acolher, né? É complicado. Sim, com certeza. Tânia, Não, ela falou aí saber o que dizer, né? E quando não souber o que dizer, só fica em silêncio e abraça. isso. Palavra nenhuma, gente. Só sabe quem passa, entendeu? Tipo assim, eu já fui essa pessoa que dizia assim, Ave Maria, 2 anos? Pelo amor de Deus, gente, pode passar 10, 15 anos, a saudade não passa, entendeu? Claro que eu vou enfrentar o luto de uma forma, meu vizinho de outro, minha irmã de outro jeito, minha mãe de outro jeito, meu pai de outro jeito, mas é uma dor. Então, assim, não sabe o que falar, deixa a dor ali no cantinho da pessoa, abraça, fica em silêncio, e é isso. Sim, até porque na hora do momento desse de luto que a pessoa está passando por uma perda, é difícil a gente ter algo a falar. Porque não vai ser uma palavra ali, muitas das vezes, que vai, né, solucionar aquilo ali. É, Mas vai um ouvido, às vezes, né, e um abraço, tem um resultado melhor nessa hora aí. E às vezes a pessoa que está enlutada, ela quer falar daquela pessoa, ela quer falar, ela precisa falar, né? Até às vezes eu acho que até para aliviar aquela dor. Só que tem pessoas que às vezes parece que se cansa de estar ouvindo a outra pessoa falar. Às vezes a pessoa só quer falar. Sim. E aí, nessa hora que a gente tem essa oportunidade de encontrar uma pessoa que quer falar, sejamos ouvidos. Com certeza. Né? E essa é a função que a gente tem que ter. Se a gente começar a olhar com amor, a gente começa, né? Porque às vezes a gente não consegue isso, por quê? Por conta de egoísmo também, né? Por conta de que, nossa, você tem que ficar aqui ouvindo, tal, tal. Se a gente olha com amor, com ternura, isso muda. Mais alguém? Quer fazer algum comentário? Só tem uma sugestão que foi colocado lá, de um livro
eu não procurei, mas é alguma coisa assim, o cérebro de luto é do luto, alguma coisa assim, nesse sentido, né? Que parece que não é uma obra espírita, mas diz que é um livro muito bom, né? Que o Eu pessoal vou falar desse livro, é o cérebro, do luto. acho que é do luto, alguma coisa assim. Eu vou até Eu vou procurar pesquisar e também. eu vou pesquisar aqui. Se eu encontrar, eu Diz que é mando para muito bom vocês ali esse no. livro. Isso, eu vou pesquisar e eu vou dar uma olhada aqui. Se eu achar, eu Uhum, mando para vocês no grupo. tá certo, tá bom. Gente, então acho que a gente vai ter que ficar por aqui, né? No próximo encontro nosso, a gente vai para o item 22 do capítulo 5. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Que a gente vai, né? Como eu já dei um prólogo aqui para a gente vai adentrar mais ainda nessa questão aí do ponto de vista, né? Dessa questão de a gente poder se elevar para olhar, né? Da gente, ao invés de a gente construir um raciocínio que vai nos levar a questionar, já partimos do ponto de vista daquilo que a gente sabe que é certo, justiça e providência divina que está em tudo. E aí a gente, a partir disso, a gente acha, né, desenvolve uma ideia que a gente vai achar ali. Às vezes a gente não vai achar realmente um sentido, mas a gente sabendo que justiça e providência divina estão em tudo, pelo menos a gente evita de se perder nesse caminho aí, diante desses impactos aí bem, né, fervorosos que a vida aí nos proporciona, né? Porque tem esses impactos, a gente não tem muito como fugir, né? E como eu disse, né, não existe essa questão de não sentir o luto, de não doer e tal. Vai, né? Vai ter esse sentimento de perda, vai doer, vai ter o luto. E é algo natural, nós somos humanos, né? Tá? Não tem julgamento com relação a isso aí. Então eu queria agradecer, Senhor, mais uma vez essa oportunidade de estarmos todos reunidos em torno do Teu Evangelho, para poder aprender, para poder um contribuir com a caminhada do outro e estendermos as nossas mãos para juntos continuarmos a nossa caminhada evolutiva. Pai, muito obrigado por todos que puderam aqui, né, trazer os seus corações a essa nossa reunião de estudo do Evangelho. Aqueles que puderam comparecer hoje, aqueles que não puderam comparecer, mas que vão ter acesso a esse conteúdo posteriormente. Que seus bons espíritos possam, Senhor, aplicar um passe benfazejo em cada uma dessas pessoas, Senhor, limpando de toda a energia ruim sua casa, sua família, seu lar, Senhor, e abençoando cada um de nós, Pai. Que assim seja. Muito obrigado por essa oportunidade. Gente, obrigado. Boa Uma boa noite. noite a Boa todos. noite, boa noite. Boa noite. Boa semana.